Deus de todo o coração, o homem ainda quer trazer à tona e coloca em causa aquele pecado que você cometeu nas décadas passadas. Mas se você abrir o teu coração de verdade diante de Deus e reconhecer que Ele é o teu porto seguro e mostrar para Ele de todo o coração que você não está satisfeito, que você não está tranquilo, por mais que pareça aos homens, mas que você não está tranquilo com esse pecado, Deus vai te socorrer. Deus vai, sabe por quê? Porque o Filho do Homem se manifestou para desfazer as obras do diabo. E sabe o que é as obras do diabo? Tudo que nos leva a fugir do alvo, a fugir da palavra. E às vezes vem de forma disfarçada e nós não entendemos. E nós falamos, é minha fraqueza. E nós falamos, não, vai passar, é porque eu sou assim, é porque é meu jeito, é porque é minha natureza, é minha personalidade. Mas é obra do diabo. Sabe por quê? Tudo, e eu não deixo nada de fora, tudo que nos impede de entrar no reino de Deus é obra do diabo. É uma falta de perdão, aí você diz, é meu jeito, é o diabo, é obra do diabo, é seta do diabo, é retaliação do diabo, e você precisa estar ligado contra as suas astutas ciladas, porque ele quer nos fazer entender, não, isso é de mim, é meu jeito. E às vezes são coisas que está diretamente ligado à palavra, e a palavra está sendo bloqueada na minha vida, bloqueada na sua vida, porque nós não percebemos ainda. E o diabo, ele tem a maneira de nos cegar, a maneira certa de nos enfraquecer. O diabo não nos enfraquece da noite para o dia. E um exemplo disso é Sansão. Ele brincou a primeira vez dizendo, vou sair. Olha, um homem autossuficiente, um homem cheio de si, que pensava que tinha o domínio de tudo, até do pecado ele pensava que tinha domínio. E ele disse, olha, eu vou brincar com Deus, vou brincar com o meu chamado, vou brincar com o meu propósito, mas na hora que eu quiser eu me santifico, mas na hora que eu quiser eu me preparo, eu me revisto. E ele foi a primeira, brincou, deu certo. Foi a segunda, brincou, e Deus dando um alerta a ele, dizendo, acorde, porque com o mundo espiritual não se brinca. A Bíblia diz no Salmo 42, versos 7 ou 8, que um abismo chama outro abismo. E nós precisamos entender e ver aonde está o primeiro abismo, para que não abra margem para os demais. E Sansão chegou a um ponto que brincou com a sua consagração. Eu sou homem de Deus, eu posso entrar e sair, nada me alcança. Eu posso ir no mundo e voltar, que nada me acontece. Eu posso tirar as guardas e quando eu quiser eu levanto, que nenhum mal vai me suceder. Mas se você continuar na sombra do Altíssimo, porque se sair sucede, se parar de orar sucede, se parar de buscar a face de Deus sucede. Sabe por quê? Essas são as armas que Deus nos deu, e se eu não tiver com elas, eu estou desarmado. Você não pediu a Deus para falar com você? Deus está falando. E aí Sansão, ele pensou que tinha um domínio de tudo, e chegou um momento que o pecado disse, hoje eu mostro a ele o que eu faço com a vida de todos que brincam com Deus. Hoje eu mostro a ele. A Bíblia diz que Sansão revelou um segredo que só quem sabia era ele, o pai e a mãe. A Bíblia diz que Sansão desvendou todo o seu coração. Se o coração dele estivesse em Deus, ele não pecava. Você já viu qual é o motivo dos nossos pecados? O nosso coração às vezes não está no alvo, e tudo nos atrai, a gente é tentado por tudo. O mundo grita dentro de nós por causa de tudo, porque o nosso coração ainda precisa estar inteiramente entregue ao Senhor. A Bíblia diz, sabe o que acontece? Sansão revela todo o seu segredo. Dalila manda os homens vir cortar o cabelo de Sansão, que era o símbolo da sua força. A Bíblia diz assim, e Sansão não sabia que o Espírito Santo já havia se retirado dele, porque quando o Espírito Santo sai do homem, ele não avisa, ele avisa antes de sair. Alerta, filho. Ele avisa antes de sair. Acorda, filha. Ele usa um irmão, ele usa uma irmã para te dar uma orientação, dizer, mude o seu jeito,
E aí o Espírito Santo sai. A Bíblia diz que Sansão, quando veio os homens prendê-lo, a Bíblia diz que Sansão, cheio de orgulho e de soberba, disse: levantar-me-ei e sairei como das outras vezes. A força já tinha ido. Estava totalmente vencido pelo pecado, o pecado tirou a força. E quando ele tentou sair, virou motivo de zombaria. Porque é isso que o pecado faz. Igreja do Senhor, vamos nos dedicar mais à oração. O pecado não gosta do homem que ora. O pecado não gosta da mulher que ora. Vamos nos esforçar mais, porque Deus sabe que assim como em uma empresa o patrão pede um pouco mais de nós, a gente pode dar, nós podemos dar mais para o Senhor. Ele sabe. O nosso culto começa às 18, chega às 18 e vem para a oração. Eu coloquei no grupo. Irmãos, vamos chegar mais cedo hoje para orar. É nas pequenas coisas que Deus vai vir do nosso zelo pela verdade, pela sua presença. Porque não viemos aqui para um local onde iremos ter festa carnal, mas é cultuar ao nosso Deus. Está tendo culto, o culto começa às 18. E nós não podemos chegar somente às 18h30 e dizer: vou chegar quando tudo já estiver acontecendo. Seja um dos que faz as coisas acontecer. E existiram um homem na Bíblia que entenderam que as coisas deveriam acontecer por intermédio deles, e não ficaram somente querendo pegar o bonde andando. Chegue cedo. Porque às vezes nós chegamos, sentamos dobrando os nossos joelhos 2 minutos e queremos ver o fogo cair. Mas eu tenho falado para os irmãos que um homem só não faz milagre. Mas a oração dos justos tem muito poder. Quando a gente se reúne orando, e eu acredito que se todo culto a gente chegasse aqui no mínimo 10:06 e orasse a Deus nos clamores individuais, dizendo: Deus, derrama sobre este lugar, manifesta a tua glória, opera. Eu acredito que Deus não ia resistir, e eu creio que iria acontecer como em Atos capítulo 2, porque é o mesmo Deus, é o mesmo Senhor, é a mesma fé, mas nós mudamos. Não são os mesmos servos, não são os mesmos crentes desejosos pela presença, desejosos pela promessa, porque os apóstolos entenderam que existia a promessa de Joel sobre a vida deles, e acontecerá que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. E eles sabiam disso, e essa promessa ainda está de pé para nossas vidas. E se você crer nisso e buscar o batismo com o Espírito Santo, e buscar a presença do Espírito Santo, Ele vai derramar sobre você. Mas para isso você tem que orar. Eu tenho que orar e buscar a face de Deus incessantemente, porque o nosso Deus é um Deus de amor, é um Deus que ouve a sua igreja, e Ele quer que a igreja bata incessantemente, para que Ele possa provar para você o que Ele diz em Lucas 16 ou 18, que é um juiz sendo perverso atendeu aquela mulher, e Ele vai te atender. Mas nós não clamamos com insistência, nós não pedimos com veracidade, só pedimos quando é a libertação do filho, só pedimos quando é a libertação do marido, mas não pedimos poder, não pedimos unção. Você já percebeu que muitos problemas que hoje nós cristãos estamos enfrentando é porque não estamos cheios do Espírito Santo? Já perceberam? E aí é por isso que muitos lugares se querem enfeitar, porque se não tem homem cheio do Espírito, tem que enfeitar. Se não tem homem cheio da presença para pregar a Bíblia do início ao fim, e a glória se manifestar quando todos tiverem um só Espírito, em um só coração, em um só pensamento, não existe, não tem. Então eles têm que enfeitar, eles botam uma festividade, eles botam duas para fugir, para amenizar a situação. Se não tem Bíblia, vamos amenizar, mas aqui tem Bíblia. É o que transforma o homem, é o que liberta o homem. E tem que ter oração também. Aleluia. Deus, Ele está com saudade da sua oração. Verdade, Deus. Deus, Ele está com saudade dos momentos de comunhão, que Ele tinha prazer em ver você às madrugadas, em ver você tardes e
tardes se reservando, se consagrando, se preparando para obter mais da sua presença. E isso não era coisa apenas para quando você era novo convertido. Isso é coisa para agora e para todo o tempo. Você andar ardendo em chama, sentindo onde você for, não somente um arrepio, mas a profunda presença do teu Pai. Aleluia. Agora é uma geração que não ora. Os homens não estão sendo incentivados a orar, a buscar a presença do Senhor. Mas ore, se coloque de pé, igreja, por favor.